capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 e versículo 7. E a todos quantos vão pregar nessa campanha, que Deus vos use muito mesmo, muito mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Como é que Ezequiel estava, irmãos? Como é que ele estava? Em espírito. Existem 3 dimensões na qual Deus trabalha nesse mundo físico: o próprio mundo físico, o mundo da alma e o mundo do espírito. Tá bom? O mundo físico é aquele que nós conhecemos e vemos, sentimos, tocamos. O mundo da alma são das emoções. Você recebe uma carga tão grande de poder que você desmaia. A sua alma foi impactada com um poder tão grande que ela não aguentou e desmaiou. E a dimensão do espírito é uma dimensão mais profunda, porque o espírito é o que nos une mais plenamente a Deus, ao espírito. Tanto é que a palavra fala que Deus, ele é espírito. Em Deus não existe nenhum tipo de material ou matéria humana, ou matéria física, é tudo espírito. Então veio a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pode continuar, filho. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém. Eu escrevi aqui rapidamente um contexto de quem era Ezequiel, de quem era o profeta Ezequiel. Eu acho que se faz necessário, eu acho que a palavra fica mais completa, e o contexto histórico na qual esta palavra foi escrita. A Bíblia vai nos informar que Ezequiel estava entre os cativos na Babilônia. Irmãos, faz diferença você cantar um hino, ou você pregar, ou sei lá, quando você está feliz? Tem diferença? Sim ou não? Quando você está feliz, você canta de uma forma, sim ou não? Quando você está triste, você canta, mas o canto transmite a mesma coisa que você está sentindo? Não. Então a primeira coisa que nós entendemos é que esse profeta, ele foi usado por Deus para escrever estas palavras no meio do caos, no meio da dificuldade. Bem verdade é, irmãos, e se faz necessário falar isso, que um crente de verdade, ele não demonstra quando ele está na bonança, não, porque na bonança, muitas das vezes,
o homem ele é tentado ou levado a se esquecer dos benefícios de Deus. Eu não digo que isso é uma totalidade, mas a grande maioria dos homens, quando está no beneplácito, ele tende a se esquecer de Deus. Mas é nos momentos de dificuldade é que o crente de verdade, ele se levanta das cinzas, e Deus ele trabalha de uma forma muito poderosa na vida desse crente. Então o profeta Ezequiel, ele estava entre os cativos da Babilônia. O imperador chamado Nabucodonosor foi usado por Deus. Olha aqui o paradoxo de como Deus trabalha. Deus usa o imperador ímpio para levar cativo a sua nação querida, o seu povo amado, a menina dos seus olhos. Mas por quê, pastor? Porque era necessário Deus demonstrar para aquela nação que aquela nação não era como as outras à sua volta. Não, aquela nação possuía um dono, e Deus ele é extremamente zeloso. E por que não dizer? Porque a Bíblia fala que ele é ciumento com o seu povo. Israel estava num estado de pecado, e o pecado ele afasta o homem de Deus. Então, quanto você menos peca, mais próximo de Deus você fica. E quanto mais você peca, mais distante de Deus você fica. E qual a maneira que Deus utiliza entre as suas muitas maneiras de trabalhar? Uma delas é colocar o seu povo, ou o crente, numa provação, numa luta, para que ele possa chamar a atenção dessa pessoa, para que essa pessoa possa voltar o mais rápido possível para a sua posição, aonde Deus quer que essa pessoa esteja. Desse profeta, ele era casado e morava em uma casa própria dele mesmo, numa vila na cidade de Nippur, junto ao rio Quebar. Ele pertencia à família sacerdotal, então ele era um sacerdote, ele conhecia os mistérios da parte de Deus. E ele foi chamado por Deus para pregar aos exilados. Entendam, pregar bênção é fácil, sim ou não? Quem é profeta de Deus aí? Quem é pregador aí? Quem é pregador? Levante o dedinho aí. Eu sei que tem pregador aqui, não vai dizer que não é. Tem pregador? Levante a mão. Gente, não tem só isso de pregador não. Pode levantar a mão, Kelly, que eu vi você pregar. Outros pode levantar a mão, irmãos. Levante sem medo. Tem pregador aí não? Meu Deus do céu. Pregadores. Pregar bênção é sim ou não, irmãos? Eu estou construindo só o meu sermão, tá bom, irmãos? O pastor falou que eu posso ir até meia-noite. E eu trabalho amanhã de home, então entre as 9 horas. Como é de home, eu posso levantar às 8h58 e já estou no trabalho. Mas não, eu não vou ultrapassar muito, irmãos. É rapidinho. Mas pregar correção não é todos que querem. A Bíblia nos fala de alguns profetas que, quando ele era orientado a falar uma mensagem pesada, ele ficava com medo. Mas Ezequiel não. Ezequiel aceitou o seu chamado. A sua esposa também, dentro desse contexto de quem era Ezequiel, a sua esposa morreu no ano 587 antes de Cristo. O seu ministério durou 22 anos. Então a esposa dele morreu antes dele finalizar o seu ministério. Tendo feito essa introdução do contexto da vida de Ezequiel, eu quero também fazer, irmãos,
construir a base do contexto histórico da nação. O que acontecia com a nação nesse momento? A nação, por que Israel tinha que ser diferenciado de todas as nações da terra? E isso, irmãos, se a gente não souber construir, fica uma impressão que Deus faz acepção de pessoa, e não é verdade. Deus escolheu o povo de Israel para que o povo de Israel fosse um modelo na busca e na santidade ao Senhor. E uma das coisas que Deus pedia para o seu povo era que não se misturasse com as outras nações. Por quê? Porque conhecendo, interagindo com as outras nações, eles corriam o risco de ser contaminados com as coisas ou as práticas ruins daquela nação. Bem verdade é, irmãos, que deveria ser o contrário. Deveríamos ser o cristão, o crente, que deveria, pelo menos é assim que eu entendo, que deveria influenciar o mundo. Aonde chega o crente, tem que haver a diferença. Olha, não é pela vestimenta e nem pelo tipo de cabelo não, irmãos, longe disso. Eu não quero nem estou nem pensando nessas coisas não, mas é um modelo, sabe? Quando você passa, você chega num lugar, alguém nem te conhece e fala assim, olha, fica olhando assim meio desconfiado para você, e depois ele toma coragem e fala, você é crente, né? Por quê, irmãos? Porque aquela pessoa enxerga um brilho diferente em você. Porque nós fomos chamados por Deus para ser a luz desse mundo. Então aonde o crente chegar, ele tem que transmitir a luz que irradia, que vem do próprio Senhor Jesus. Então a nação de Israel começou a copiar os modelos dessas outras nações. Mas, Kelly, existia uma promessa, um chamado da parte de Deus. E Deus, por ser zeloso, irmãos, Ele nos prova até a última consequência, porque a intenção dele é que nenhum se perca. Eu gostaria que você cotovelasse a pessoa que está do seu lado e falasse assim, o meu Deus ele não perde batalha. Fala assim, ele não perde, ele não é. Fala assim, ele nunca perdeu uma batalha. E fala assim, ó, deixa eu interagir com você. Fala assim, ó, e sabe de uma coisa? No céu vai ter tanto crente salvo. Ó, e se Jesus voltar hoje, eu vou ter o prazer de subir, ser arrebatado do teu lado. Isso aí é muita, você fala a verdade. Isso é glorioso, fala a verdade. Isso é glorioso, irmãos, é glorioso. Deixa eu falar uma coisa para você, como aquele que prega sobre escatologia. Você vai subir aonde que você está, do lado da pessoa que você estiver. Então se Jesus voltar para arrebatar a igreja nessa noite, pelo menos 2 crentes vai subir. Um sou eu, quem é o outro aí? Mas para subir e morar com Jesus, precisa ser santo. Santo. Então, uma das maneiras de chamar o povo que estava em pecado foi levar esse povo para o cativeiro. Deus usa Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a Babilônia, irmão, se fôssemos fazer uma ilustração de quem era a Babilônia naquele tempo, seria os Estados Unidos da América de hoje. Era a potência política, econômica e militar. Agora olha só, irmãos, não era questão de tamanho. Talvez uma mente um pouco apressada vai falar, lógico, a nação de Israel era muito pequenininha, e a Babilônia, gigante como era, foi muito fácil. É só impressão mesmo, irmão, porque o nosso Deus, Ele é perito em quebrar a lógica humana.
Porque quanto mais você é pequeno, mais Deus te faz grande. Eu vou repetir, irmãos, não é porque você não entendeu não. Eu vou repetir porque é preciso falar novamente. Quanto mais você se humilha na presença de Deus, mais Deus te enche, mais Deus te coloca para cima, mais Deus faz questão de te usar no meio dos normais. Então a nação de Israel está no cativeiro. E quando ela está no cativeiro, qual era a impressão de quem estava no cativeiro? Missionária Raquel: daqui não tem como mais sair. Não existe mais escapatória. Não existe, minha amiga Patrícia, não existe mais nenhuma condição. Quem é que vai nos libertar da garra e da opressão da Babilônia? Não tem como. Então o povo, a nação, ao invés de buscar a presença de Deus, por quê, irmãos? Porque contra fatos não há argumento. Israel era extremamente ensinados e ensinadas. As crianças aprendiam a história passada dos seus antepassados, quando falavam: olha, a gente estava no Egito, sob debaixo de uma mão poderosa e pesada, mas Deus chamou um homem no meio de uma sarça ardendo, e começava a descrever tudo. Olha, e foi lá diante de Faraó e disse: olha, deixa o meu povo sair. Faraó não atendeu, e Deus derramou todas as pragas, e no final de tudo, o povo passou, e quando chegou diante do mar, o mar teve que se abrir para o povo passar em terra seca. Então aquela nação sabia quem era o seu Deus, sabia do potencial que esse Deus era capaz de fazer. Mas Deus, irmãos, diferentemente de nós pais, Ele não estende a mão quando o filho chora, ou faz aquele beicinho de: eu não quero, sabe aquela coisa de denguinho? Se eu chorar um pouquinho, papai vai pegar, vai passar a mão na cabeça. Deus não. Deus vai até a última consequência, para que você cresça e cresça demais. Então Ele permite que a nação continue sob o jugo dos babilônios, para ver se aquela nação acordava e voltasse até Deus. Contexto histórico. Daí, irmãos, no meio do caos, Deus chama ou traz um profeta à evidência: Ezequiel. Ezequiel, missionária Raquel, ele não tinha medo de falar a verdade. Ezequiel, Vanessa, ele não escolhia as pessoas para profetizar. Não. Para Ezequiel, tanto fazia profetizar para um escravo, como profetizar para o rei daquela nação. Porque Ezequiel estava preocupado em agradar a Deus. Porque, irmão, se você desagradar 1 bilhão de pessoas, você está mal na vida? Não está não. Mas se você desagradar 1 bilhão de pessoas e agradar a Deus, você está com a maioria. Cutuca esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, profeta. Fala assim: eu sei que você é profeta. E toda essa introdução foi feita porque Deus está te procurando para tirar você da zona de conforto. Porque o ano de 2025 não vai ser fácil, mas também não será impossível, desde que você se disponha a fazer a vontade de Deus. Pergunte para esse profeta da sua fala: e aí, como é que eu posso contar com você? Então fala assim: vire para irmãos, procure uma pessoa, que a partir de agora eu vou começar a pregar aquilo que Deus me deu. Procure uma pessoa e fala assim: muito prazer, eu me chamo Ezequiel. Oh, glória a Jesus. Não, irmãos, ele não entendeu. Cutuca ele e fala assim: fique esperto, porque o meu nome é Ezequiel. E tudo aquilo que Deus me mandar falar,
doa o que doer, atinja quem atingir. Eu vou falar, eu vou falar, eu não vou pagar mais. Fala, diga para você, eu não vou pagar mais preço não. 2025 eu vou dar assim, ó, voando assim, ó. Segura aí, irmãos. Agora, irmãos, olha só. Eu escrevi algumas coisas aqui, e a minha mente nervosa, eu escrevo as coisas aqui, às vezes nem eu mesmo sei o que foi escrito. Aí é revelação da parte de Deus. Escute. Eu comecei a analisar, senhores, essa palavra no contexto real. O Senhor Jesus, ele toma o profeta em espírito. E o que é ser tomado pelo Espírito, irmãos? O que é? Imaginamos que Deus tome a missionária Fabiana em espírito. Se for em espírito, o corpo da missionária Fabiana vai ficar nessa cadeira, do jeito que ela está, mas sem vida. Porque Deus tomou o espírito da missionária Fabiana e transportou para uma dimensão da revelação. Ela fica imóvel, mas ela não tem vida. Porque o espírito, ele não pode ser dividido. O espírito é único. E você vai entender à medida que eu for. Ou seja, Deus tomou a missionária Fabiana em espírito e a transportou ela para o campo da revelação. Então Deus pega o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel deixa de respirar por alguns instantes. A Bíblia não faz questão de dizer por qual foi o período. Transporta o profeta Ezequiel para o vale simbólico, mas espiritual, para mostrar se realmente existia uma chance ou não da nação sair daquela condição. Porque o comentário entre os próprios cativos era: Leandro, eu acho que nós vamos ficar por muito tempo aqui no cativeiro. O Leandro, falando para o pastor Marcos: é verdade, eu acho que daqui a gente não sai mais. Vamos nós já nos matricular aqui na escola da Babilônia, vamos comprar uma propriedade. Ninguém mais falava sobre a possibilidade de Deus tirar a nação daquele caos. O profeta Ezequiel, ele é levado por Deus, e olha o que a palavra diz, irmãos, que Deus toma o profeta Ezequiel em espírito e faz ele dar uma voltinha dentro desse vale. E ele, aqui eu posso dizer com uma segurança total, como ele estava em espírito, e o espírito ele é pelo menos 7 vezes mais poderoso do que a carne, pelo menos 7 vezes, em amplitude, seja na dimensão física ou na espiritual. A sua capacidade de observação vai lá muito maior do que a de um homem comum. O Senhor começa a dar uma volta com ele no vale, e ele começa a verificar detalhes, irmãos, que a olhos nus seria impossível ele identificar. Ele olha, irmãos, olha só o detalhe. Ele olha que existia um vale cheio de ossos, só que a Bíblia diz que era ossos. Quem está comigo, irmãos? Vale a pena você ficar um pouquinho comigo, irmãos, vai valer a pena. Esses ossos estavam o que, irmãos? Seco é uma coisa, sequíssimo era outra. Alguém inteligente aí, irmãos, porque eu gosto assim, na verdade, você vai misturar muitas das vezes um pregador com ensinador, não tem jeito, não tem como, não consigo arrancar, não sai mais de mim, não sai. Agora, alguém consegue aí definir o que seria para você, o que é que seria um osso sequíssimo? Quem pode me ajudar aí, irmãos? Quem pode me ajudar? Até porque a minha intenção é ganhar vocês, para vocês ficar comigo. O que seria um osso seco e um osso sequíssimo? Perfeito.
Vocês concordam que tinha ossos que já estava esfarelando? Que se você tocasse nele, ele se desfazia pela sua fragilidade por causa do tempo. E depois, se o osso ele está tão seco, qual é a matéria que ele se transforma? Pó. E da onde é que o homem veio? Glória a Jesus. Irmão, depois de eu pregar nessa noite, eu tenho certeza, irmãos, eu estou pregando aqui representando o mês de janeiro, né, pastor? Que é o primeiro dia. Eu tenho certeza que antes de finalizar esse mês, Vanessa, e você que sabe o que eu estou te falando, porque você recebeu uma vitória da parte de Deus a última vez que eu preguei aqui. Sim ou não, Vanessa? Eu estou mentindo, Vanessa? Você recebeu da onde não tinha e veio para você providência. Antes de eu começar, Deus terminar de pregar, irmãos, eu nem cheguei na metade da palavra. Eu tenho certeza que Deus vai escandalizar no sentido positivo pessoas que estão entrando nessa campanha aqui. Eu gostaria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e falasse assim: olha, eu sou o profeta Ezequiel, e eu estou te convidando a você entrar nesse vale, aonde está todos os seus sonhos, todas as suas dificuldades, e Deus vai fazer você dar um 360 graus nesse vale, para você saber a situação hoje e o que Ele vai fazer a partir de hoje. Agora, se você quer, você vai dar glória a Deus o tamanho da tua vitória. Ai, irmão, me ajuda a pregar, me ajuda, que a voz já está indo embora. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e fala assim: ó, Deus vai fazer um reboliço na terra para dar vitória pelo menos 3, 4 crentes que vão nessa noite. Mas Ezequiel, você está comigo, Ezequiel? Levanta sua mão e glorifica Jesus. Então os ossos estavam sequíssimos. Vire para esse irmão perfumadão, irmãos, que está aí do seu lado e fala assim: olha, não tinha mais jeito. Não tinha. Porque se tem os ossos e ainda não está seco, a ciência consegue retirar o DNA e fazer alguma coisa com esse DNA. Mas quando a Bíblia fala que estavam sequíssimos, é que não conseguiria fazer nada. Ou seja, tem coisas que o homem não pode fazer por você. É Deus. É Deus. É Deus. Então hoje é noite de você tirar a perspectiva do homem, do altar, do palco, e colocar Deus no palco. E falar: Senhor, eu não consigo sozinho, eu não consigo. A minha expectativa em 2024 foi frustrada. A partir de hoje é o Senhor. É o Senhor que está no palco. É o Senhor, somente o Senhor, irmãos. Quem está comigo, irmãos? A galeria recebe essa palavra. Você pode pelo menos colocar as mãos de 2 pessoas aí na galeria e falar assim: olha, esse ano de 2025 é o ano de colocar Jesus em evidência. Esquece todos os seus planos, todas as suas maneiras, todo o seu jeitinho. É só Jesus que vai fazer o seu milagre. Glória a Jesus. Já tem gente sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. E aí, quando eu estou pregando aqui, o Senhor Jesus, o Espírito do Eterno Deus me revela que Deus está indo lá, naquele lugar, desfazendo aquele nó que deram para fazer, para paralisar a tua vida. Deus está quebrando laços nessa noite. Procura uma pessoa bem bonita igual eu, irmãos. Não adianta rir não, porque eu sou bonito mesmo, não adianta. Procure uma pessoa bem bonita igual eu e fale assim para ela assim: olha, o departamento de milagre do céu não fecha os domingos. Oh, glória a Jesus. Você quer ver uma coisa que o Eterno Deus me liberou agora? Que ainda no começo dessa semana haverá novidade da parte de Deus. E você vai falar assim: olha, não tinha expectativa. É começo de ano, o departamento está tudo fechado, mas Deus não trabalha, Deus não para de trabalhar, Deus não dorme, o departamento do milagre não fecha. É
enfermeiras aqui? A minha irmã é enfermeira. Quem é mais? Está dando assim? A enfermeira também, filha? Boa. Quem é mais enfermeira? A Yara. Não tem mais ninguém? Olha lá, também. Como é que é o seu nome, filha? Bianca. Eita, glória a Deus. Não precisa ficar nervosa não, amor. Escute. Um bebê, quando nasce, a composição do seu corpo, do seu corpinho, tem aproximadamente 350 ossos. Mas à medida que ele cresce para a fase adulta, não é que a quantidade diminui, é que no meio tem muita cartilagem. Então, quando ele vai crescendo, ele vai se formando, de 350 ele passa, um adulto, mais ou menos 206 ossos. Só que o eterno Deus, ele mostra para Ezequiel, que para Deus, irmãos, eu vou falar uma coisa para você aqui, eu já vou começar a adiantar para a gente finalizar. Para Deus, quanto pior, melhor para ele fazer um milagre. Quanto pior estiver, melhor para ele fazer um milagre. Ah, meu, pelo amor de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está quebrando. Deus está quebrando tudo. Ó, escute só. Eita, já derrubei aqui. Então assim, 206 ossos. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, capítulo 6. Filho, tem como você colocar a versão King James aí? Tem? Tem? Se não tiver, eu leio aqui, a minha. A minha diz assim o versículo 6. Foi? Pronto. Lindo. Olha lá, olha lá. Eis que criarei o que, irmãos? E músculo. Farei surgir. E estenderei pele sobre todo vós. É uma construção. É uma escadinha. Existe uma ordem do eterno Deus para construir, reconstruir esse corpo. Então, primeiro, tem os ossos secos. Olha só, o Senhor confronta o profeta Ezequiel, dizendo assim: olha, o que que você está vendo, Ezequiel? Senhor, eu estou vendo ossos sequíssimos. Ezequiel, por acaso poderia, o Senhor usando uma linguagem humana para interagir com o humano, dizendo assim: por acaso poderia esses ossos voltar a viver? A pergunta hoje é: poderia você sair dessa situação que você se encontra hoje? Pergunta para Simões: será que você consegue sair dessa situação sozinhas que você se encontra? Ai, irmãos, aqui tem gente que, se Deus me liberasse para falar, você nem acredita. Tem pessoas que estão aqui rindo para não chorar, mas só Deus sabe a situação. Mas hoje Deus está chamando você para o individual. Agora você não pode nem olhar sequer para o outro lado. Não olhe, Vanessa, não olhe para a Patrícia, não olhe para ela. Agora é individual. Pensa aí no vale que você está. Pensa aí, pensa no seu problema. Agora fala para mim, grita para mim, se você consegue sair dessa situação sozinho. Não. Sim ou não? Não. Consegue sair, irmãos? Fala assim: não. E se o patrão chegar e falar para você, resolve? Se o médico te mandar uma ligação, falar que para aquele hospital que você queria, não pôde, mas que ele agora conseguiu, será que resolve? Só quem resolve quem é, irmãos? Deus. Boa, perfeito.
eterno Deus, ele fala: eis que criarei tendões e músculo. Tendões são estruturas que fazem o músculo, que ligam os músculos aos ossos. E significa, sabe o que? Força e movimento. Vamos viajar comigo para esse vale? Vamos? Os ossos estão sequíssimos. Se estão sequíssimos, o vento do vale espalhou. Então, daquele corpo que era único, Adriana, tinha 206 ossos, continua, na minha concepção, com os 306 ossos, porém espalhados. Mas a palavra de Deus está mandando Ezequiel profetizar para os ossos secos. Qual é a fonte que você recebe a palavra de Deus, irmãos? E como profetizar para ossos que não têm ouvidos? Eita, glória a Jesus. Deixa eu te falar para você entender como é que funciona. Eu vou te falar numa linguagem humana, porque hoje precisa ser falado numa linguagem humana para você entender. Deus já acabou de digitar, eita glória, no sistema de entrega de milagre dele, o teu CEP. E eu não vou revelar CEP de ninguém aqui não, irmãos. Viu? Deus sabe o seu CEP qual que é. Tem vitória grande chegando para você, crente. Adriana, minha amiga, o CEP já está digitado. Já está lá digitadinho direitinho, aguardando somente o movimento que Deus fará ao teu favor. Aleluia! Deus que fala. Olha. Ezequiel, irmãos, em espírito, senhores e senhoras, Ezequiel não estava plenamente com o corpo humano, ele estava em espírito. E em espírito é potencializado em 7 vezes mais do que o corpo humano comum. E o Senhor desafia Ezequiel dizendo: pode ou não esses ossos voltar a viver? Ezequiel responde para ele: Senhor, tu sabes. Ele está dizendo assim, ele é um mix de dúvida e certeza, porque ele entende, missionária Raquel, que pelo lado humano aquilo era impossível, mas por outro lado, quem estava falando com ele era perito em milagres. Deus está te chamando hoje para o confronto mesmo e dizer que 2025 para você vai ser um ano de restauração de sonhos e de projetos que você já abandonou. Agora pergunte para mim por que não deu certo. Não, só se você perguntar, só se você perguntar. Só se todo mundo perguntar. Porque você não colocou Jesus no meio desse vale. Quando ele começa a ser confrontado por Deus, ele diz assim: eu farei viver novamente. Só pode viver novamente aquele que já estava. Perfeito? Ele está dizendo assim: olha, eu não dependo de jeitinho humano para fazer um milagre. Aqui não tem cientista de Harvard, não tem não. Aqui é só eu, Jeová Jireh. Ele fala: estenderei tendões e músculos, depois colocarei a carne. Carne significa
vestimenta, preenchimento. E depois colocarei pele, cobertura. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei encucado. E talvez seja isso o ponto forte da palavra. Me deixou encucado com esse negócio. Como esse Deus, Ele escolhe o palco para ele se apresentar. Porque tecnicamente, senhores, repita comigo, era 206 ossos, todo largado. Se eu fizesse aqui mais ou menos, Cauã, uma dinâmica, e colocasse aqui vários esqueletos, não verdadeiros, mas aqueles que a medicina usa, sabe, de amostra, sabe? E tirasse as peças dele e distribuísse entre esse ambiente aqui, e falasse assim: olha, o primeiro que conseguir montar ele completamente, osso por osso, eu te dou R$1 milhão. Sabe o que ia acontecer? Não ia acontecer. Mas porque houve duas falas do profeta. A primeira vez Deus usou o profeta e ensinou para ele como é que ele deve fazer. Eu estou te dando a dica, é só você falar: ossos secos, volte à vida. Então houve um ruído. E que ruído é esse? Filho, adianta para mim. Adianta para o 7. Isso. Ouviu-se no vale um barulho estranho, e um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida. Enquanto você está aqui com as mãos levantadas, no mundo espiritual, Deus está dando um susto tão grande no teu inimigo. Porque no mundo espiritual, enquanto tu está aqui, deixa eu falar uma coisa: você é crente, você é ensinado. Essa igreja é uma das melhores igrejas de São Paulo, se não quiser do Brasil, em ensino. Você é ensinado. Aqui você é bem alimentado. No mundo espiritual, enquanto você está aqui, e eu vou falar sem medo, irmãos, eu já aprendi a não ter medo. Eu aprendi a não ter medo. No mundo espiritual, todos os demônios que apostaram na tua derrota em 2024, já estava tudo lá no inferno com novos projetos. Falou: ó, isso aqui eu não consegui pegar eles, mas eu agora aprendi, eu agora vou pegar. Ó, em 2024 eu não consegui matar literalmente o casamento dele, mas eu quase consegui. Mas dessa vez o projeto não tem falha. Olha, eu não consegui fechar aquela porta, mas em 2025 pode ficar tranquilo, vou fechar. Mas o que eles não perceberam, fica a mão levantada, é persistência. O que eles não sabem, talvez eles saibam, mas não conta, é que o Espírito do eterno Deus, não há nada escondido que Deus não saiba. E eu quero conjecturar dessa seguinte forma, meu amigo presbítero Álvaro, que quando os demônios estão lá fazendo projeto, e é no camuflado, é quietinho, tem os digital de cada demônio, ninguém pode saber, ninguém pode entender, né? O Espírito do eterno Deus está lá assim, só falando: isso aqui para eles, enquanto você está aqui com a mão levantada, o eterno Deus, Deus de guerra, de batalha, Ele manda te dizer que você pode começar a sonhar, porque haverá nesse instante, a partir de agora, um barulho no mundo espiritual. E quando isso começar a acontecer, os milagres vai começar a ser derramados dentro
dessa igreja. Eu quero que você coloque a mão no ombro dessa pessoa e fale assim: olha, você não precisa acreditar em pregador. O pregador, ele é apenas um veículo da parte de Deus. Fala assim, ó, o pregador nem nome tem. Fala, nem nome tem. É tudo Deus aqui, fala, é tudo Deus. E Deus fala assim, Deus trouxe esse pregador nessa noite para te dizer que quando você começar a fazer um barulho de glória a Deus aqui, Deus vai começar a arrebentar. Coloca a mão na cabeça dela e fala assim, ó, eu não sei o que é que te trouxe aqui nessa noite. E também nem quero saber porque eu não posso te ajudar. Mas o Senhor Jesus, o Espírito do Eterno Deus, está te mandando te dizer, se prepara. Haverá milagres, haverá festa, haverá milagre, haverá festa. Espírito vivo andando no meio dessa casa aqui, ó. Está vendo cura, está vendo livramento de morte aqui, ó. Jesus está cortando o laço de morte. Escuta, irmãos, não é porque as coisas dão uma melhorada que você precisa esquecer de Deus, não é. Porque Deus, minha amiga Raquel, tem começo, meio e fim. A palavra está dizendo que os ossos começam, porque quando Deus manda, meu amigo Rogério, o inferno tem que obedecer. Não é, irmãos, como acontece no mundo físico, não. Que para mim tem um aumento de salário. E tomara que a minha chefe esteja assistindo. Que ela sabe que eu sou crente, sabe que eu sou pastor. Todos na empresa sabem que eu sou crente, pastor. É importante que saibam quem você é. Sabe? Me curte, acompanha. E todo dia de manhã eu tome Jesus no bucho. De manhã. Bom dia, que seja um dia produtivo e abençoado em nome de Jesus. A minha esposa sabe. Depois eu tenho aqueles negócios lá do jeans. Amém, amém, amém. Dame Jesus no bucho, Deus. Então não é porque as coisas acabou de melhorar que você tem que abandonar o projeto. Você está dentro do vale. Porque na verdade os ossos, houve um rebuliço, ou seja, o crânio que estava lá e o pé estava lá. Quando o Eterno Deus falou assim, ajude-se, parece que foi um negócio assim, ó, o imã, sabe o imã? Tem pessoas de longe que vai te ligar. Oh, glória a Jesus. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa que está lá e fala assim, ó, pessoas que você nunca imaginou. Fala que nunca imaginou. Vai te ajudar. Fala assim, ó, Deus vai usar o quê? Fala, Deus vai usar o quê?
que você nunca falou com ele, mas ele vai receber a ordem de Deus e vai chegar para você e vai dizer assim: olha, eu não sei como foi, como mandou, mas Deus mandou te abençoar. Então, Tamara, os ossos obedeceram à voz de Deus. O mínimo ossinho que tem, eu até marquei aqui, só que eu esqueci do detalhe e não coloquei o nome. Eu falei falar do ossinho, mas não coloquei o nome do ossinho. O ossinho teve que... Martelo, estribo e bigorna. Martelo, estribo e bigorna. Repita comigo, irmãos. Martelo, estribo e bigorna. Fala assim, fala o martelo, o estribo e a bigorna. Fala, estava tudo separado, mas quando ouviu a voz do eterno Deus, martelo, estribo e bigorna. O martelo começou a correr atrás do estribo, o estribo começou a correr atrás da bigorna, se fundaram, voltaram para o ouvido e ouviram a voz profética. Deus vai criar a estrutura, Deus vai criar o esqueleto do seu milagre. Deus vai restaurar casamento, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer milagre. Somente quem crê, irmãos. Somente quem crê, somente quem crê. Levanta as duas mãos para o alto e dá glória a Deus o tamanho da tua expectativa do teu milagre. Os ossos se ajuntaram, estou terminando. Os ossos se ajuntaram. Fala assim, o esqueleto está montado. Vem primeiro os tendões, os nervos, a carne, a pele. Está tudo perfeito. E já vão começar a contar a vitória. Eita glória! Não conta ainda. Segura. Deixa eu falar. Não é que pegue, tá bom? Mas eu te provo na Bíblia que existe um demônio chamado olho grande. Como é que é o nome desse demônio, irmãos? Fala assim, fala oi grande, fala oi grande, zóio grande, que está ouvindo a tua conversa, dizendo assim, os teus planos, dizendo assim, esse ano de 2024 não deu, porque foi complicado, mas em 2025 eu vou fazer aquela faculdade. Aí a pessoa fala assim, não é nada, conheça a família, da família não tem ninguém formado, você vai ser o primeiro. Então você não vai contar a vitória ainda, só depois que tiver assinada. Combinado? Combinado? Eu estou pregando aqui, irmãos, porque eu sei que o que o meu Deus vai fazer. Eu quero, pastor, em nome de Jesus, até essas 12 dias acabar, pessoas chegar nesse altar e falar, olha, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Escuta, todos os elementos, eu marquei um monte de coisa para pregar, mas não dá, irmãos, não dá. Todos os elementos estão praticamente completos, tá bom? Tá vendo? Completo. Os ossos se uniram, martelo, estribo e bigorna, tá tudo junto, ele já vai ouvir. Só que ele está sem vida. Ele está sem vida. E eu tentei vasculhar aí, senhores pregadores. Tem osso, tem tendões, nervos, músculo, carne, pele, mas eu não vi sangue aí. Eu não vi sangue. Enfermeiras daqui dessa igreja, tem como ser humano ser vivo sem sangue? Grite para mim, Yara. Tem? Não, tem. Tem ou não tem? Não, não tem. Eu não consegui achar sangue aí. Mas aí eu entendi uma coisa, tá bom? Escuta. Deus chama
profeta e mostra para o profeta. Irmãos, aqui é literalmente o eterno Deus ensinando o profeta a profetizar. Ensinando o profeta como é que deve fazer no meio do caos. Eu estou acabando, irmãos, eu acabo em 3 minutos. Eu vou cantar um hino com os jovens adoradores hoje. É sério mesmo, é sério. É sério. É sério porque enquanto isso aqui é para mim, irmãos, enquanto eu estiver louvando ao Senhor com vocês, Deus está abrindo uma porta tão grande de oportunidade para mim, irmãos. Para mim. E quando isso acontecer, eu vou pagar um pastel e um refrigerante para cada um de vocês. Um pastel e um refrigerante. Tá bom? Pode lembrar. É um pastel e um refrigerante, mas é um pastel aqui. Não é o pastel do Carlão, não. Não. É o pastel daqui. Começa primeiro por baixo, depois vai para cima, tá bom? Perfeito? Vou cantar um hino com vocês. Já vai colocando aí. O hino que vocês cantar, eu canto. Vocês estão me levando a brincadeira, mas isso é sério. Escute. Como é que é o seu nome, filha? Isso. Jéssica. Olha só, Jéssica. O bonequinho está montado. Deus reconstruiu, mostrou para o profeta que era possível fazer com aquele vale de ossos seco. Primeiro, houvesse organização. Primeiro, se organize. Ah, mas eu não tenho tempo de orar. Tem, porque você tem tempo também de ver o celular, de ver o zap, de ver o Instagram. Tem tempo sim, irmãos. Eu aprendi uma coisa que o Senhor ensinou aqui nesse púlpito aqui. Eu aprendi. Mas como é que é possível? O pastor é professor. Eu aprendi com o meu pastor aqui. Irmãos, lembra do dia que o Senhor pregou aqui? Negócio de oração, negócio louco. Chega na empresa, vai no banheiro, ora 5 minutinhos. 5 minutinhos. Irmãos, todos os dias que eu vou presencial, eu passo, cumprimento todo mundo. Oh, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vou para o banheiro. Chego no banheiro. A banheira do escritório, você sabe como é que funciona. Não é isso? É aquela metadinha, né? Eu vou pelo aqueles que é separado dos pessoal que tem deficiência, porque ele lá era totalmente travado. Fecha a porta e oro 5 minutos, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, me capacita. Os irmãos acreditam que Deus interfere no mundo físico para abençoar o crente? Deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho com conta de governo. Trabalho com quem, irmãos? Trabalho com o governo de São Paulo. E tinha um negócio que eu precisava liberar, um processo que eu precisava liberar, Carlinhos, de 1,5 milhão. Só que a certidão federal do veículo estava sem validade, estava expirada. Senhor, eu preciso mandar isso aqui, Jesus. Se eu mandar isso aqui, a semana está fechada, com chave de ouro. Chave de ouro. Isso numa sexta-feira. Eu examinei na sexta-feira e estava ainda sem validade, expirada. Aí quando foi na segunda-feira, eu cheguei na empresa, dobrei meu joelho e orei. E pedi: Senhor, faz um milagre. Da sexta para segunda-feira eu não tenho tempo de fazer nada. Aí quando eu olhei às 9h50, a certidão estava válida. Você não deu um glória alta porque não era você. Escute, irmãos. O bonequinho estava vivo, estava em pé, mas não tinha reação, não estava vivo. Eu agora convido você a pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Põe ela de pé. Põe ela de pé. Escute, eu vou entregar um negócio aqui e a gente já vai cantar um. Pode? Vocês me ajudam? Assim, eu estou brincando. A intenção não é acompanhar vocês, até porque não tenho como, eu reconheço. Mas os hinos que vocês cantarem, enquanto vocês estiverem louvando, Deus vai fazer um milagre aqui, tá bom? Agora eu quero conhecer, irmão, porque isso aqui precisa ter coragem, precisa ter coragem. E não adianta você dizer que não, a gente conhece. Quem tem dom de profecia aqui? Quem são os profetas dessa casa? Levante a mão. Se não levantar a mão, eu vou botar um por um, sabe por quê? Já vi você profetizando aqui nessa igreja. Então eu quero ver agora, levante a mão. Sem medo, irmão, vou pedir para você orar para um demoniado, não.
Levante a mão. Você consegue me ajudar? Consegue? Consegue? Eu preciso que você se espalhe para a igreja, pela igreja, e ore comigo. Uma oração que eu vou fazer aqui. Quem está comigo nessa? Tem também os intercessores, não tem, pastor? Cadê os intercessores? As intercessoras. Na escala? Isso, filha. Pode fazer aí em cima, tá bom? Tá bom? Como é seu nome, filho? Aloísio. Aloísio. Tá bom, irmãos? Cadê os profetas aqui? Cadê? Tem profeta aí em cima? Escute só, irmãos. Ele agora está em pé. Só que ele não tem vida. E não tem sangue. Precisa ter sangue para ver movimento. Os ossos já estavam sequíssimos. O sangue se tornou pó. Mas o mesmo milagre que houve na ressurreição de Lázaro, porque o sangue de Lázaro já estava colado lá, o mesmo milagre aconteceu aí. Pela segunda vez, quando Deus orienta o profeta a clamar os 4 ventos, eu fui entender o que são os 4 ventos. Essa daqui eu vou segurar, essa eu não vou falar não. Essa eu não vou falar não. Não. Falou porque depois vão pregar tudo por aí. Eu aprendi. Mas o profeta, o Senhor orienta a clamar pelos 4 ventos. E dos 4 ventos veio o Espírito. Quando o Espírito entra naquele ser inanimado, ainda não tem vida, o Espírito gera uma combustão de energia naquele homem que não tem vida ainda, e ao mesmo instante gera energia. E tem os 4 elementos da natureza: fogo, água, vento e terra. No sopro de Deus veio a água e o fogo. Quando os 4 elementos se fundem num só, a água se transforma em sangue e o Espírito desencadeia uma reação energética, de energia, que faz aquele ser se movimentar. Eu estou falando literalmente, irmãos, para fechar com chave de ouro. Deus está mudando a situação de pelo menos 3 pessoas aqui. 3 pessoas. Não, se você soubesse como Deus te ama, não. A gente fala, e muitas das vezes eu brinquei com você aqui, você sabe disso, com muito respeito. Mas toda vez que você dá aquele grito, sabe que todo mundo aqui da igreja conhece, o mundo espiritual é agitado. Porque às vezes as pessoas não te conhecem daqui, mas o teu nome é conhecido lá. E Deus ele está com saudade de te ver sendo usada como antigamente. Porque ainda é esperança, existe esperança. A situação está difícil, mas quanto mais difícil for, mais o meu Deus gosta de operar um milagre. Você crê nisso? Dê um abraço nela, dá um abraço nela. Aponte para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, enquanto houver possibilidade. Não, tem que falar como profeta. O pastor ensinou como é que é. Tem que falar com ousadia. Enquanto houver possibilidade do homem te ajudar, não haverá milagre. Mas quando você declarar que está tirando o homem, está colocando o Senhor Jeová na história, o milagre vai acontecer.
você.